Oi, turma dos oitavos anos, manhã tarde. Dando continuidade aos quadriláteros, parte 2, nós vamos falar agora sobre a classificação dos quadriláteros. Nessa parte também, vamos fazer uma complementação sobre um assunto que não foi dado no ano passado e, infelizmente, as questões do livro exigem esse assunto. Então, vamos fazer uma revisão também, uma complementação. Mas vamos falar sobre os quadriláteros. Veja, os quadriláteros já estudamos a soma dos ângulos internos, né? Soma dos ângulos externos. Já estudamos a questão dos ângulos, a soma dos ângulos internos, que dá 360 graus. E também vimos que os ângulos externos, também a soma dos ângulos externos de um quadrilátero também vai dar 360 graus. Os internos 360 e os externos também. Então, mas agora vamos classificar os quadriláteros. Vamos ver o nome dele, os nomes deles, as classificações. Então, quadriláteros, polígonos com 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 2 diagonais. Mas os quadriláteros se dividem em 3 categorias: paralelogramos, trapézios e os quadriláteros comuns. Se o quadrilátero não for paralelogramo nem trapézio, é um quadrilátero apenas comum. Então vamos lá. Os paralelogramos. O que são paralelogramos? São quadriláteros que têm 2 lados opostos, paralelos e congruentes. Lados opostos, paralelos e congruentes. 2 pares de lados opostos, paralelos e congruentes. Então, quais são os paralelogramos classificados como paralelogramos? Os quadrados, os retângulos, os losangos e o paralelogramo comum. Essas 4 famílias, esses 4 tipos de quadrilátero são chamados paralelogramos. Vamos ver por quê. O quadrado tem lados opostos, paralelos e congruentes. Só que o quadrado tem os 4 lados congruentes, 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Quadrado, 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Retângulo tem também 4 ângulos de 90 graus, mas os lados opostos são paralelos e congruentes. Ó, aqui 10, 10, 15, 15. Diferente do quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais e 4 ângulos de 90. O retângulo também tem 4 ângulos de 90, mas o retângulo não é quadrado. O quadrado é retângulo, porque para ser retângulo tem que ter 4 ângulos de 90. Mas o quadrado tem os 4 lados congruentes. O retângulo não. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Paralelos e congruentes. Lados opostos, paralelos e congruentes. Por isso que ele é um paralelogramo. O losango. O losango é interessante porque ele também tem os 4 lados iguais, mas não é quadrado. Porque os ângulos dele, os ângulos não são ângulos de 90 graus, veja bem. Esse ângulo aqui não é de 90 graus. Esse ângulo aqui muito menos, nem esse nem esse. Então, vamos ver as diferenças. O quadrado tem 4 lados iguais, o losango também tem. Só que o quadrado tem 4 ângulos de 90 graus e o losango não tem. Agora, a característica principal do losango é que tem as diagonais formando 90 graus. Isso aí é importante, ok? Então, por exemplo, as diagonais formam 90 graus e cortam-se ao meio. Essa diagonal grande aqui, 8 centímetros. Essa daqui, 6 centímetros. 3, 3, 4, 4. Mas o losango é um quadrilátero que tem os lados iguais. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Por isso que é um paralelogramo. Lados opostos, os lados opostos, paralelos e congruentes. Lados opostos, paralelos, aqui ó, retângulo, lados opostos, paralelos e congruentes. Paralelos e congruentes. Quadrado, lados opostos, paralelos e congruentes. E o paralelogramo comum?
ele não se encaixa como losango, não se encaixa como retângulo, não se encaixa como quadrado. No entanto, ele é um paralelogramo porque os lados opostos são paralelos e congruentes. Lados opostos, paralelos e congruentes. Então, para ser paralelogramo, precisa ter lados opostos, paralelos e congruentes. Quem são os paralelogramos? São 4. O quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo comum. Então, cada um tem suas características específicas. Quadrado, 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Retângulo, tem 4 ângulos de 90 graus, mas os 4 lados não são iguais. Os lados opostos são paralelos e congruentes. O losango tem 4 lados iguais, tá vendo? Igual ao quadrado. Só que o quadrado tem 4 ângulos de 90 graus e o losango não tem os 4 ângulos de 90 graus. É verdade? E o paralelogramo comum, ele não é losango, nem retângulo, nem quadrado. Ele é um paralelogramo apenas. Mas ele não se encaixa nem como losango, nem como retângulo, nem como quadrado. Bom, quadriláteros também temos os trapézios. Os trapézios têm apenas um par de lados paralelos. Trapézios, apenas um par de lados paralelos. Aí temos que, veja bem, esse lado 4 centímetros paralelo ao de 10. Esse de 10 paralelo ao de 12. O de 4 paralelo ao de 7. Mas veja, os trapézios se dividem em 3 classes: trapézios isósceles, retângulo e escaleno. Trapézios isósceles tem 2 lados paralelos, são as bases, base menor e base maior, mas só que ele tem 2 lados congruentes, por isso que ele é isósceles. Então, um trapézio, para ser trapézio, tem que ter apenas 2 lados paralelos e não iguais, não congruentes. Olha, esses 2 lados são paralelos, esses 2 lados não são paralelos, apenas 2 lados paralelos. Agora, se tiver os lados opostos paralelos, ele é um paralelogramo. Aqui não é paralelogramo, porque esse lado aqui é paralelo a esse, mas não é igual. O paralelogramo tem os lados opostos, paralelos e congruentes. O trapézio não. O trapézio é um corte de um triângulo. No caso, o trapézio isósceles é o corte de um triângulo isósceles. O trapézio isósceles tem 2 lados paralelos não congruentes e 2 lados congruentes. Trapézio isósceles, 2 lados iguais. O trapézio retângulo tem também 2 lados paralelos, mas a característica principal é que ele tem 2 ângulos de 90 graus. É cortado de um triângulo retângulo. Corte de um triângulo retângulo. Trapézio isósceles tem 2 lados iguais. Trapézio retângulo tem 2 ângulos de 90 graus. E o trapézio escaleno, apesar de ter 2 lados paralelos, não congruentes, todos os lados são desiguais, tá vendo? Olha, 5, 4, 6, 7, então esse aqui é um trapézio, porque tem 2 lados paralelos. Se tiver 2 lados paralelos apenas, é um trapézio. Apenas um par de lados paralelos. Apenas 2 lados paralelos, todos esses são trapézios. Só que esse é trapézio isósceles porque tem 2 lados iguais. Esse é trapézio retângulo porque tem 2 ângulos de 90 graus. E esse aqui é um trapézio escaleno porque todos os lados são diferentes. E não tem os ângulos de 90 graus também, né? Porque se tivesse seria retângulo. E um quadrilátero tem 4 lados comum. O quadrilátero comum, veja, ele não tem lados paralelos, então não poderia ser trapézio nem paralelogramos. Se esse quadrilátero aqui não é um paralelogramo, se esse quadrilátero não é um trapézio, então ele não se encaixa nessa classificação de trapézios, ele não se encaixa na classificação de paralelogramos. Ele é um quadrilátero comum, não deixa de ser quadrilátero, mas ele não se encaixa com nenhum dos outros aqui, tá? Então essa é uma classificação que você pode ter um resumo legal para estudar, um resumo bem de toda a classificação dos quadriláteros. Bem, agora uma parte que vocês não estudaram no ano passado são as propriedades. Veja, os quadriláteros têm algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é a propriedade dos paralelogramos.
dos paralelogramos. Veja bem, não é dos quadriláteros, dos paralelogramos de um modo geral. Paralelogramos. Os paralelogramos, o que tem os paralelogramos? Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. Então, se isso aqui é um paralelogramo, esse lado aqui é paralelo a esse e é igual. Esse lado é paralelo a esse e tem a mesma medida. Então, se isso é um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, nesse exemplo, ele manda determinar o valor de x e o valor de y em centímetros. Mas, se ele disser que isso aqui é um paralelogramo, de acordo com a propriedade, os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, eu posso dizer que o lado AB é do mesmo tamanho do lado CD, congruente, e o lado BC é congruente ao lado AD, congruente. Mas quem é AB? AB é 6x mais 10. E quem é CD? 4x mais 50. Quem é AD? AD é 2y mais 40. E quem é BC? 4y menos 10. Então, agora você tem duas equações para resolver, né? Tranquilo. 6x fica. 4x passa para cá, menos 4x. O 10 passa para cá, menos 10. O 50 fica. Equação do primeiro grau bem simplesinha. 6x menos 4x dá 2x. Igual 50 menos 10, 40. X igual 40 sobre 2. X igual a 20. Então, 20 centímetros. Porque eu estou tratando com as medidas dos lados. Não estou tratando com os ângulos, não é em graus, não. Aqui é medida de lado, em centímetros. Tá? Então, x, esse x aqui está desconhecido, é 20. Quer ver? 6 vezes 20, 120. Mais 10, 130. 4 vezes 20 dá 80. Mais 50, 130. Então, esse lado aqui vale 130 centímetros. Esse vale 130 centímetros. Mas, se isso aqui é um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, 2y mais 40 igual a 4y menos 10. Tá? Aí você vem aqui e resolve. 2y fica. 4y vem para cá, menos 4y. 40 passa para cá, fica menos 40. 10 permanece menos 10. Aqui subtrai. 2y menos 4y dá menos 2y, porque subtrai dá o valor da parcela de maior módulo. E aqui sinais iguais. Dá menos 50y, menos 50, desculpa, porque sinais iguais, soma os módulos e repete sinal comum. Aqui você está lembrado que você multiplica tudo por menos 1. Fica 2y igual a 50. Y igual a quem? 50 sobre 2, que é igual a 25 centímetros. Repetindo. 2y fica. 4y vem para cá, menos 4y. 40 vem para cá, menos 40. Menos 10 permanece. 2y menos 4y dá menos 2y. Menos 40 menos 10 dá menos 50. Multiplica por menos 1 e fica tudo positivo. Então, y vai ser 50 dividido por 2, 25 centímetros. Então, mas como é que você pode resolver essa questão? Como é que a gente pode resolver essa questão? Só deu para resolver a questão porque eu sabia que era um paralelogramo. E um paralelogramo tem os lados opostos, paralelos e congruentes. Certo? Paralelos e congruentes. Então, essa questão só pode ser resolvida se você souber que os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. É a propriedade 1, P1. Ok? Todo paralelogramo, que a gente viu aqui, ó. Todo paralelogramo, nesses 4 aqui, ó. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Isto é, tem a mesma medida, tá vendo? Os lados opostos são paralelos e congruentes. Os lados opostos são paralelos e congruentes, porque é um paralelogramo. Ok? Bem. Ora, só que aí chega no ponto que você sente necessidade de algumas matérias. O ano passado foi o lançamento da BNCC e o nosso livro teve uma mudança radical de assuntos. Então, esse assunto não apareceu no livro, mas aí aparece com a cobrança no livro desse ano.
Então, por isso que nós temos que falar um pouco sobre, fazer uns complementos aqui. Para poder falar sobre quadriláteros, eu preciso disso aqui. Veja, antes de continuar, complementos. Antes de continuar as propriedades, seria interessante falar sobre paralelismo. Duas retas paralelas, por exemplo. O que fazer para saber se duas retas são paralelas? Eu tenho um desenho aqui, ó, as duas retas vermelhas, RS, a pergunta, será que R é paralela a S? Como é que eu vou saber? Como é que nós sabemos disso aqui? Bem, então tem algumas formas de saber. Veja, ângulos correspondentes. Para isso, vou definir ângulos correspondentes. Uma resposta inteligente seria traçar uma reta transversal e medir os ângulos correspondentes. O que é isso? Você tem as duas retas, RS, aí você lança uma transversal e mede os ângulos correspondentes. Correspondente, o que é isso? Correspondente. Veja, correspondente são ângulos que têm a mesma posição. Veja, aqui está dizendo ângulos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição relativa entre a transversal e uma das paralelas. Então vamos lá. Esse ângulo X, onde é que ele está? Ele está acima da paralela e à direita da transversal. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui está acima da reta e à direita. Ele está acima e à direita. Este ângulo aqui está acima da reta vermelha e à direita da transversal. Esse ângulo Y está acima da reta vermelha e está à direita da transversal. A transversal está aqui, ó. Aqui é a transversal, aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. Então, esses dois ângulos estão na mesma posição. Por exemplo, se um aluno está sentado no sexto ano, na primeira cadeira, na primeira fila, e o outro aluno está sentado no oitavo ano, primeira cadeira, primeira fila, eles estão em posições correspondentes. Mesma posição, né? Se o aluno está sentado na terceira cadeira, terceira banca da segunda fila, no sexto ano, e um aluno está sentado na segunda fila, terceira banca da segunda fila, na outra sala, eles estão em posições correspondentes. Correspondentes é a mesma posição. Então, este ângulo aqui, veja, ele está acima da reta vermelha e está à direita da transversal. Ele está acima da reta de uma das paralelas e à direita da transversal. O ângulo Y está acima da paralela, também está à direita. Logo, são ângulos correspondentes. Aí você pega o transferidor e mede esses dois ângulos. Você traça a transversal e mede os ângulos correspondentes. Se os ângulos correspondentes forem iguais, aí você pode afirmar que as retas são paralelas. Então vamos revisar isso aqui. Você tem duas retas que você não sabe se são paralelas ou não. Então como é que eu faço para saber se são paralelas? Eu lanço uma transversal e observo os ângulos correspondentes. Então, se esse ângulo X for igual ao ângulo Y, você pode afirmar que essas retas são paralelas. Então, duas retas são paralelas se você lançar uma transversal e os ângulos correspondentes forem congruentes. Eu vou mostrar isso melhor em alguns exemplos. Observe bem. Olha aqui. Esse ângulo aqui está acima e à direita. Esse ângulo aqui acima e à direita. O mesmo valor. Se esses ângulos correspondentes são congruentes, as retas são paralelas. Então você pode afirmar que R é paralela a S. Aqui, ó. Mas esses ângulos são correspondentes? São. Veja. Esse ângulo aqui está onde? Veja bem, onde é que ele está? Ele está abaixo. Ele está abaixo da paralela e à esquerda. Veja, abaixo e à esquerda. E esse aqui de baixo? Ele também está abaixo e à esquerda. Portanto, tem a mesma posição. Se eles são ângulos correspondentes e têm o mesmo valor, aí você pode afirmar que as retas são paralelas. Aqui, ó, são ângulos correspondentes também. Por quê? Esse ângulo está como? Acima. Esse aqui de baixo está acima.
e os dois estão à esquerda da caneta, ó. Estão à esquerda da caneta. E os dois estão acima da caneta, olha. Acima, acima. E os dois estão à esquerda, logo são correspondentes, estão na mesma posição. Se os ângulos são correspondentes e são congruentes, são iguais, você pode afirmar que as retas são paralelas. R paralela a S. Olha aqui. Esse ângulo é correspondente a esse. Mas por quê? Por quê? Esse ângulo está abaixo da caneta. Esse ângulo está abaixo da caneta. E os dois estão do lado direito da transversal. Então, eles têm a mesma posição. Abaixo, abaixo, e os dois estão à direita. Então, abaixo, direita, logo são correspondentes. Se eles tiverem a mesma medida, as retas são paralelas. Então, para que duas retas sejam paralelas, você lança uma transversal e observa os ângulos correspondentes. Notem que nas quatro figuras temos ângulos correspondentes congruentes. Estas figuras mostram que R e S são paralelas. Em todos os casos, nós temos ângulos correspondentes, ó, porque eles estão na mesma posição, no mesmo local. No mesmo local que esse também está embaixo. Olha, no mesmo local. Está embaixo da reta e à esquerda. Está embaixo da reta, veja, esse aqui está abaixo da reta, esse está abaixo da reta. E ambos estão à esquerda. Esse aqui. Os dois estão em cima da paralela, ó, acima, e ambos à esquerda. Esse aqui. Os dois estão abaixo da reta, mas ambos estão à direita. Então, mesma posição, são ângulos correspondentes. E se esses ângulos correspondentes são iguais, você pode afirmar categoricamente que as retas são paralelas. Ok? Vamos ver um exemplo? Uma aplicação prática disso. Supondo que R e S são retas paralelas, determine o valor de x. Aí você observa bem. Para essas retas serem paralelas, esses ângulos correspondentes têm que ser iguais. Aqui está dizendo assim, ó. Como R é paralela a S, então os ângulos correspondentes são congruentes. Aí você vai afirmar que esse ângulo 4x mais 10 graus é igual a 2x mais 60 graus. Por quê? Mas por que são correspondentes, Barreto? Veja, os dois ângulos estão à direita e os dois estão abaixo das respectivas retas. Então estão na mesma posição. Mesma posição. Então eles são congruentes porque as retas são paralelas. Resolvendo aqui facilmente você faz. 4x fica. 2x passa para cá, fica menos 2x. 10 é positivo, vem para cá negativo, menos 10. 16 fica onde está. 4x menos 2x dá 2x, né? E 16 menos 10 dá quanto? 6. X igual a 6 graus dividido por 2. X igual a 3 graus. Certo? Mas isso só pode ser possível fazer se alguém disser que, se a pessoa afirmar que as retas são paralelas, então os ângulos correspondentes são congruentes. Se os ângulos correspondentes são congruentes, então as retas são paralelas. É a recíproca sendo verdadeira. Então, ângulos correspondentes são ângulos que têm a mesma posição relativa nas retas. Mas é importante também aprendermos outro tipo de ângulo chamado ângulos alternos. Ocupam posições relativas opostas entre a transversal e uma das paralelas. Veja, aqui, ó, este ângulo X, ele está abaixo de R, o ângulo Y está acima. Um ângulo X está à esquerda da transversal e o ângulo Y está à direita. Lados diferentes e veja que um está abaixo da reta, o outro está acima. Então, posições opostas. Esse está abaixo, esse está acima. Esse está à esquerda, esse está à direita. Como eu quis dizer o seguinte. Note que x e y são ângulos alternos, pois, veja, x está abaixo e à esquerda. Abaixo da reta R e à esquerda da reta T. Y está acima e à direita.
acima e à direita. Então, esses dois ângulos têm posições opostas. Por isso são chamados ângulos alternos, posições alternadas. Um está, por exemplo, um está à direita, outro está à esquerda, alterno. Um está acima, outro está abaixo, alterno. Então, alterno é você estar em posições opostas, ok? Então, se as retas R e S são paralelas, então os ângulos alternos também são congruentes. Aí tem outra implicação. Os ângulos alternos também são congruentes. Só vão ser congruentes se as retas são paralelas. Então, outra maneira de ver é, você tem as paralelas, passa uma transversal e olha os ângulos alternos. Se eles forem iguais, elas são paralelas. Bom, vamos ver casos de alternos aqui. Os alternos internos. Veja, se eles estiverem dentro das duas retas, entre as duas retas, são internos. Se os ângulos estiverem fora, esse espaço fora aqui no mar aberto, ó, eles são externos. Então, alternos internos. Por que alternos internos? Porque esse aqui está abaixo da reta e à esquerda. Esse está acima de S e à direita, da transversal. Posições totalmente invertidas. Se os ângulos alternos são congruentes, isso afirma que as retas são paralelas. R paralela a S. Aqui, ó, alternos internos, porque estão na parte de dentro aqui, ó, nessa parte de dentro, central. Então, alterno porque esse está abaixo e à direita, esse aqui está acima e à esquerda. Posições completamente opostas, né? Então, se esses ângulos são alternos, internos e são congruentes, as retas são paralelas. Agora, esses ângulos aqui são alternos, mas só que são externos. Veja, esse aqui está acima e à direita. Esse aqui está abaixo e à esquerda. Acima e à direita. Esse aqui está abaixo e à esquerda. São alternos. Se os ângulos são alternos e são iguais, as retas são paralelas. Aqui, ó, alternos externos também, porque esse aqui, ó, acima e à esquerda, e esse aqui abaixo e à direita, são alternos mais externos. Os internos ficam aqui dentro, ó. Esse que fica fora são os alternos externos. Se são alternos externos, também são congruentes. Aliás, se são alternos externos e congruentes, as retas são paralelas. Se são alternos internos congruentes, as retas são paralelas. Só acontece serem iguais se as retas forem paralelas. Exemplo. Sabendo que R e S são paralelas, aí eu estou afirmando que são paralelas, determino o valor de x. Ora, como os ângulos são alternos internos, veja, por que alternos internos? Está nessa parte de dentro, ó, nessa faixa aqui de dentro, um está abaixo, um está acima, um está à esquerda, outro está à direita, então são alternos. Se são alternos, são congruentes. Aí você pode dizer que 5x menos 10 é igual a 2x mais 30, se as retas forem paralelas. Resolvendo a questão, aí você faz 5x fica, 2x passa para cá, fica menos 2x, esse menos 10 vem para cá, mais 10 graus, o 30 permanece 30, número, né? 5x menos 2x dá 3x, e aqui dá 40. Então, x igual 40 dividido por 3. Não é a divisão exata, nós não vamos fazer isso agora. 40 graus dividido por 3. Mais à frente nós explicamos como é que fazemos esse cálculo aqui, em graus, minutos, segundos. Depois eu mostro para vocês. 40, fico devendo aqui como faz essa divisão, 40 graus por 3. Certo? Olha outro exemplo. Nós temos aqui, ó, ângulos alternos e externos. Internos ficam aqui dentro, ó. Externos ficam aqui fora. Então, se essas retas são paralelas, os ângulos alternos são congruentes. Aí você bota 6x menos 40 igual a 4x mais 10. Resolvendo, 6x fica, 40 passa, fica positivo, 4x vem para cá, menos 4x,
e 10 permanece. 6x menos 4x dá 2x, igual 40 mais 10, 50. Então, x igual 50 graus dividido por 2, igual a 25 graus. Então, só é possível resolver essa questão se a pessoa sabe que quando as retas são paralelas, os ângulos alternos externos são congruentes. Aí você resolve facilmente. Bem, então nós teríamos que falar sobre ângulos colaterais, mas eu vou deixar vocês amadurecerem esses dois tipos de ângulos, estudarem. Vocês vão ter que estudar os ângulos, primeiro os ângulos correspondentes, dar uma estudadinha, são ângulos que têm a mesma posição, e os ângulos alternos, e eles são congruentes se as retas são paralelas. Tem os exemplos, aí próxima aula eu falo sobre ângulos colaterais. A partir daqui a gente vai falar sobre colaterais para ir continuar as propriedades, mas você tem que rever a propriedade principal, que é dos paralelogramos, que diz que todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes, e tem uma boa noção da classificação dos quadriláteros. Saber que são paralelogramos, se dividem em paralelogramos, trapézios e os comuns, e que você pode assistir na aula com calma e ver as características de cada um, e depois vai construindo as propriedades pouco a pouco. Então essa é a parte 2, que eu já dei a parte 1 hoje mesmo, mas vou lançar